o maior erro? No caso, acho que você já apontou, né? E como que a gente pode evitar? Qual é o segredo de evitar esse maior erro sendo um empreendedor cristão? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o mundo existe uma lei, existem regras, né? Elas são criadas para pensar no primeiro momento no bem social de todo mundo, né? Na divisão igualitária de recursos e principalmente na divisão de oportunidades. Porém, a gente precisa entender que essas leis, elas nem sempre são tão justas, né? A gente sabe que tem um Estado pesado, tem um Estado que muitas das vezes não incentiva o empreendedor em alguns momentos. Só que a gente tem que pensar o seguinte, né? Nós, como cristãos, a gente precisa cumprir a regra. Então, eu acho que, inicialmente, um dos principais erros do empreendedor é não cumprir regra, né? Então, o cristão ele precisa entender que nós precisamos cumprir regras. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mais a fundo, mas eu acho que o grande erro é o cristão ele não entender que ele precisa cumprir regra. Então, assim, se existe uma lei, nós precisamos cumprir. Por exemplo, eu não posso dirigir sem carta de motorista. Não é uma lei que você precisa de carta de motorista? Então, Uhum. outro dia faz muitos anos, né, eu estava na igreja, uma irmã levantou para a mulher e falou: eu agradeço a Deus, porque eu passei por uma situação que eu peguei meu carro, fui para tal cidade e eu não tenho carta de motorista, e Deus, graças a Deus, me livrou. Aí, na hora que ela terminou de falar, o irmão que estava lá na frente olhou e falou: olha só, pessoal, deixa eu explicar para vocês. A irmã é simples, né, bem simples e tal, mas a gente precisa alinhar isso daqui. Você não pode dirigir sem carta. Então não é que Deus te guardou, você deu sorte, porque Deus poderia permitir que ele te pegasse, porque Deus ele vai amar a justiça, né? Então assim, se as leis elas não são totalmente favoráveis, que todos nós possamos nos juntarmos e mudar a legislação, né? E pleitear isso dentro da legalidade para que a gente mude isso, mas a gente precisa cumprir. Então, acho que o grande erro do cristão é não cumprir regra. Eu acho que regra é uma coisa que associa muito ao testemunho. Quando as pessoas olham você cumprindo regra, que mesmo que elas não cumpram, e ela sabe que aquilo é certo e ela não faz, mas ela espera que o cristão faça. Então, assim, acho que o grande erro é a gente não ter essa atenção de cumprir as regras. Sensacional. Aí um tapa na cara de quem está pensando o contrário, achando que Deus vai estar ali no jeitinho brasileiro, que Deus abençoa. Gente, eu falo que tem o tempo, né? Tem o tempo da misericórdia, né? Mas assim, é importante que a gente se ajuste aos padrões de Deus.